Neemias, capítulo de número 4. Diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te iraram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos nossa guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Glória ao nome de Jesus. Amados, nós temos aqui um texto que revela o verdadeiro comportamento do cristão que confia em Deus e que tem real consciência do seu dever. Então, se nós fôssemos colocar aqui um tema para esta mensagem que Deus tem aos nossos corações, nós teríamos o comportamento de um salvo consciente. O comportamento de um salvo consciente. Esse seria o tema base para uma mensagem como esta, visto que nós percebemos que aqui temos algumas coisas que condizem com as nossas vidas e que podemos extrair como lição. No livro de Neemias, nós acompanhamos o desejo no coração da reconstrução de Jerusalém que estava caída, que tinha sido derribada, que tinha sido destruída. O desejo de pessoas que amavam o Senhor e que Jerusalém tinha todo sentido para estas pessoas como algo que as ligava a Deus. A grande preocupação não era apenas estabelecer uma cidade, uma moradia. Não era esse o intento. Não era essa a motivação. A motivação era a reconstrução da cidade do grande rei. A cidade do Senhor. A cidade prometida, a cidade que Deus disse que iria colocar o seu nome. Então, quando nós observamos isto, nós percebemos que o intento, que a intenção primária
de tudo isso que estava acontecendo foi o amor às coisas do Senhor e aquilo que traz lembrança do Senhor. E nesse primeiro ponto, nós já paramos para trazer como lição as coisas que nos lembram o Senhor. Eu não sei se você tem algo que te lembra o Senhor, mas se não tiver, é bom que tenha, para que em todos os momentos de adversidade você possa lembrar disso, que te conecta, que te aproxima do Senhor. Que um dos pontos que eu acho que é comum entre nós, que há um ponto que nos liga e que nos lembra o Senhor, é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quando nós pensamos na Bíblia, logo pensamos em Deus. Por isso temos uma Bíblia, por isso nós limpamos a Bíblia, por isso nós guardamos ela em um lugar seguro, por isso que nós temos tanto cuidado. A Bíblia Sagrada é algo que nos conecta a Deus, é algo que nos lembra o Senhor. Então, além disso, devemos ter algumas coisas que lembram o Senhor, assim como o povo de Israel tinha a cidade de Jerusalém. E foi este o motivo pelo qual enfrentaram dificuldades e adversidades para reconstruir a cidade. Não foi uma coisa literalmente fácil, não foi chegar e ter tudo nas mãos, não foi algo tranquilo, mas sempre em meio à guerra, em meio à discussão, em meio a dificuldades, em meio ao começa para. Mas eles estavam ali com desejo no coração de reestabelecer os muros de Jerusalém, que era justamente a proteção daquele lugar, e a reconstrução do templo, que era justamente a representação de que Deus estava no meio deles. Então, tudo isso fazia com que Neemias e o povo de Israel tivesse no seu coração a vontade, o desejo, sendo impulsionado a fazer. Mas, no momento em que estão fazendo, eles sempre recebem aquelas visitinhas que incomodam. E Tobias, nesse caso aqui, e Sambalate, foram essa visitinha indesejada. Homens que chegaram para zombar, homens que chegaram para desestruturar emocionalmente. E é interessante que eles chegam zombando da cara daqueles que decidiram reestabelecer os muros de Jerusalém. Eles perguntam se vão conseguir reconstruir Jerusalém de pó, de cinzas, de pedras queimadas. E o que é justamente que nós observamos nisso é que quantas vezes nós enfrentamos dificuldades parecidas, de pessoas que duvidam do que nós vamos fazer, de pessoas que questionam o que estamos fazendo, de pessoas que zombam dos nossos feitos. Quantas vezes? Mas nós temos que entender e nos preparar justamente para estes momentos. Porque o foco aqui estava no Senhor. Não estava nos muros, não estava no templo. Estava no Senhor. Era o foco. Era algo que fazia com que eles não parassem. Era justamente o propósito que fazia com que eles não parassem. Estar reconstruindo era apenas um meio, mas o propósito real era ter a presença de Deus de volta naquele lugar.
porque aquele lugar caído, incendiado, derribado, simbolizava para eles que Deus não estava no meio deles. Então, diante disso, que nós vemos na palavra de Deus, que eles queriam a reconstrução, é porque eles estavam dizendo: Deus, nós queremos a tua presença em nosso meio. Deus, nós queremos que o Senhor esteja no meio de nós. Deus, nós queremos o Senhor governando as nossas vidas. E este era um símbolo para os judeus. Levantar os muros, reerguer o templo. Eles estavam dispostos a fazer com que o Senhor voltasse a ser o centro das suas vidas. Ser o centro das suas vidas. E a pergunta que eu me faço é: o que nos conecta a Deus? E o que de fato nos faz compreender que Ele é o centro das nossas vidas? O que é que faz que nós tenhamos a certeza de que Deus é o centro das nossas vidas? Para o povo judeu, era o templo, era a cidade de Jerusalém. Para nós gentios, é algo mais complexo, porque não é tão físico, não é tão material. Mas nós temos que ter um ponto que nos ligue a Deus. Um ponto que nos ligue a Deus. E tem um ponto que é muito interessante, que nos liga a Deus. E isso também é comum entre nós. É a família. Uma família bem estruturada, uma família conduzida nos caminhos do Senhor, uma família uma família que adore ao Senhor, uma família que bendiga o nome do Senhor. Isso é algo que nos conecta ao Senhor. A família, o seio familiar. E se o seio familiar não estiver estruturado, se o seio familiar não estiver uniforme, nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades. Mas existe um comportamento para os momentos de adversidade, existe um comportamento para os momentos difíceis das nossas vidas, que está justamente expresso aqui no comportamento que o povo de Israel teve diante das ameaças de Tobias e Sambalate. E qual foi esse comportamento? E aí a gente segue o passo a passo de como foi esse comportamento. Como foi esse comportamento? Primeira coisa, ele apresentou ao Senhor o problema. Ele disse: esses que vêm contra ti, falar das coisas do Senhor, que o Senhor trate deles. Que o Senhor não cubra a sua iniquidade e os seus pecados, não cubra, Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, cobre deles o que eles estão fazendo de errado. Cobre deles. E protege-nos. E protege-nos, Senhor. Porque eles não afrontaram a nós, eles afrontaram o Senhor. Eles afrontaram o Senhor, porque os muros são teus e o templo é teu. E a cidade de Jerusalém é tua. Então, a família é tua. A minha família é tua, Senhor. Os meus filhos, a minha esposa, são teus. Então, se alguém afrontou eles, que o Senhor cobre com justiça. Com a tua justiça, Senhor. Mas, ao mesmo tempo,
nós percebemos que ele tomou o segundo comportamento além de orar. Ele colocou guardas de dia e de noite para que os seus inimigos não viessem derribar o muro. Mas não apenas colocaram guardas, eles também não pararam de reedificar. Então veja a sequência de comportamentos que eles tiveram. Primeiro, oraram ao Senhor e apresentaram a Ele o que estava acontecendo, para que o Senhor tomasse a frente e fizesse a sua parte. Por outro lado, eles disseram, opa, nós temos que fazer a nossa parte e nós vamos fazer. E qual é o nosso comportamento? Guardas de dia à noite, 24 horas agora, esperando qualquer tipo de problema, nós vamos estar aqui fazendo a nossa parte. Em segundo lugar, nós continuaremos o progresso, continuaremos subindo os muros para que a nossa proteção a cada dia aumente. Porque os muros altos, eles representam mais segurança, mais dificuldade para que os inimigos venham nos confrontar. Cidades fortificadas e protegidas por muros altos eram muito mais difíceis de serem derribadas, de serem invadidas. E por este motivo é que Neemias chama o seu povo para esta grande obra, para que deixasse novamente Jerusalém uma cidade protegida, uma cidade robusta, uma cidade que representava o Senhor. E isso nos traz de lição muitas verdades. É que a primeira delas é que quando nós estamos diante do reino, diante das coisas de Deus, nós precisamos entender o que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. O que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. Porque tem muitas pessoas que têm problema com isso. E aí fica pedindo a Deus algo que não é para ele fazer, mas é para você fazer. É para você fazer. Tem coisas que você pede ao Senhor que não é ele que vai fazer. É você. Então veja que na oração Neemias diz: Senhor, eles zombam do Senhor. Eles afrontam o Senhor. Que o Senhor cobre deles e não esconda de ti as suas iniquidades. Que o Senhor entregue-os à vergonha do cativeiro. Quer dizer, puna eles segundo a tua vontade. Faça o teu querer na vida deles, Senhor. Primeiro ponto. Ele entrega ao Senhor. Mas como ele sabe que o mundo é físico e ele tem que fazer a parte dele, ele coloca soldados, ele coloca pessoas armadas no muro. Porque o muro não estava erguido completamente. Ele estava em meia altura. Então o que é que ele faz? Opa, se o muro está em meia altura, eu preciso fazer a minha parte, que é colocar soldados para esperar o ataque que possa vir. Se não vier, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas se o ataque vir, eu estou pronto para ele. Eu estarei pronto para o ataque. Essa é a minha parte. Essa não é a parte de Deus. Fazer certas coisas precisam ser compreendidas como a nossa parte somos nós que temos que fazer. Então, primeira coisa, colocar proteção. Ter a contenção do inimigo. Segundo lugar,
é não parar de erguer o muro. Não parar de erguer o muro. Que é o progresso, né? Eu tenho a proteção, mas ainda assim eu vou aumentar a proteção. Ainda assim eu vou aumentar a proteção. Até que eu tenha total segurança e que eu possa, de fato, ter um pouco mais de tranquilidade. Mas nunca terei total tranquilidade. Nunca. Porque enquanto estivermos aqui, nós estamos em plena guerra. Há um inimigo que não descansa. E agora nós trazemos essa guerra para o âmbito espiritual. Há um inimigo que não descansa, que quer destruir a sua vida, que quer derrubar os seus muros, que quer acabar com sua conexão com Deus, que é Satanás e os seus. Eles não dormem. Eles estão dioturnamente achando possibilidades de destruir a sua vida, trazendo tentações para que você caia, oferecendo coisas no caminho para que você se desvie, oferecendo distrações para que você esqueça o Senhor e navegue aí nessa vida vazia. Quantas pessoas têm esquecido os seus muros e os seus muros têm sido derribados? Quantas pessoas passam horas e horas e horas e horas e horas num celular e não tem coragem de perder 10, 15, 20 minutos lendo a palavra de Deus, que não tem coragem de dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor? Quantas pessoas estão com seus muros derribados? Creem no Senhor, mas estão no opróbrio, na vergonha, onde na verdade não é o lugar que Deus queria que estivesse. Deus quer o melhor de nós. Mas nós temos que entender o complexo do propósito, do que realmente são as coisas da vida. Veja que até em falar com Deus nós temos algo indicativo, como por exemplo oração. Oração tem o sentido de orar, de falar, mas tem também a ação, de agir. Assim como Neemias estava mostrando aqui: Senhor, eu oro a ti, mas ao mesmo tempo eu coloco os guardas aqui para proteger. E eu continuo reerguendo o muro. Eu não simplesmente paro na oração. Porque eu preciso orar e ter ação. Eu ajo segundo a minha oração. Então, se eu creio que o Senhor estará comigo em uma peleja, eu tenho que entender que eu vou pelejar, mas que o Senhor estará comigo nela. Eu não posso pensar: não, Deus vai fazer e eu vou ficar aqui parado olhando. Não. Em termos de conexão ao Senhor, não é o Senhor que pega a Bíblia, não é o Senhor que abre ela, não é o Senhor que lê ela, não. Quem faz isso somos nós. Somos nós que fazemos isso. Quando vamos falar com Deus, não é Ele que dobra o joelho para falar com Ele, somos nós. Quando é para ter cuidado sobre coisas que nós estamos passando no dia a dia, não é o Senhor que faz isso. Ele muitas vezes chama a atenção, puxa na orelha: meu filho, cuidado nisso, cuidado naquilo. Mas quem tem que fazer somos nós. Então que possamos amadurecer nesse sentido de saber que Sambalate e Tobias são a figura daqueles que querem o nosso mal, que querem os nossos muros no chão, que querem derribar a nossa cidade fortalecida.
E no âmbito espiritual, nós temos referência para isso. E é justamente baseado nisso que Deus nos traz a refletir nessa reconstrução do muro e do templo de Jerusalém. É porque isso diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida familiar. Nós temos Tobias e Sambalate querendo derrubar as nossas vidas, querendo derrubar as nossas famílias. Mas em nome do Senhor, que possamos estar apresentando a Deus todas as nossas petições, apresentando a Deus os nossos problemas, as nossas adversidades, apresentando a Deus os nossos inimigos, mas ao mesmo tempo, colocando as nossas proteções, cuidando dos nossos muros, reerguendo eles, para que tenhamos mais proteção. Mas sabendo que o nosso inimigo, ele não vai descansar. Ainda que estejamos em total proteção, temos que sempre ter cuidado. Precisamos sempre ter cuidado. É importante que tenhamos cuidado. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Mas precisamos entender qual é a nossa parte nisso. Não coloquemos nos pés do Senhor aquilo que não é para Ele fazer. Porque Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Não é Ele que vai ler a Bíblia. Quem vai ler a Bíblia somos nós. Não é Ele que vai orar. Quem vai orar somos nós. Não é Ele que vai colocar as guardas. Somos nós. Então que tenhamos maturidade para saber o que nós precisamos fazer e o que Deus fará. Você precisa entender isso. Qual é a sua parte e qual é a parte de Deus. Nesse momento aqui, por exemplo, está acontecendo algo semelhante a isso que eu estou falando. Deus não veio fisicamente e trouxe uma mensagem, não. Ele colocou a mensagem no meu coração e eu vim aqui fazer o serviço para Ele. Eu vim aqui fazer o serviço para Ele. A palavra é dele. E eu vim aqui compartilhar a palavra com vocês que estão no TikTok, no Instagram, no YouTube. Eu vim compartilhar com vocês. Para que nós compreendamos a parte de Deus, Ele faz. Ele nos indica a palavra. Ele nos indica a palavra. Mas ministrar a palavra não cabe mais a Ele, mas sim a mim. E absorver essa palavra não cabe mais a mim, cabe a você que está aí do outro lado. Eu aprendi essa palavra, pastor. Eu vou colocar em prática. Eu vou apresentar os meus inimigos a Deus. Eu vou colocar guardas. Eu vou continuar reerguendo os muros da minha vida, da minha casa, da minha família. Vou continuar protegendo o meu povo. E vou continuar exaltando aquilo que me conecta a Deus. Pastor, eu entendi. Eu entendi a mensagem que Deus trouxe aos nossos corações. Deus está conosco, Ele vai fazer a parte dele. Mas eu tenho que fazer a minha também. Isso é justamente por aí. É justamente por aí. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Nós colocamos guardas, nós continuamos erguendo o muro e temos o cuidado para que, depois dos muros erguidos, não dormitemos, para que o inimigo não venha de alguma forma derribar mais uma vez. Que a proteção que seja necessária esteja erguida contra os nossos inimigos. Que nós tenhamos os nossos muros erguidos, que tenhamos nos nossos muros guardas
E que no nosso meio, em nossa família, tenhamos um templo em que exalte o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus estenda as mãos poderosamente sobre você e sobre sua família. Em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que está aqui no YouTube que você possa comentar o que você achou dessa mensagem. Se você já vinha fazendo esse tipo de prática, ou se a partir daqui você vai começar a fazer. Comente aí embaixo. É muito importante ver o seu comentário. Não esquece de compartilhar essa mensagem com outras pessoas que estão precisando e você sabe bem quem são. Compartilhe com elas sem problema, fique à vontade. Compartilhe para quantas pessoas você quiser. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E sempre fica ligado, porque sempre tem novidades por aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.